Hello everyone! Sejam bem-vindos à Quinta do Rock. Eu sou o Mr. Translation e hoje nós vamos de Coldplay, Viva la Vida. Essa música é bem interessante, ela é cheia de referências, então vamos aprender bastante com ela. E como eu falei, essa música é cheia de referências, né? E é interessante que se vocês analisarem, a música é sempre na primeira pessoa. Eu, como se as pessoas a qual eles se referem, né, estivessem falando, né, elas mesmas estivessem transmitindo a mensagem. O nome da música, Viva la Vida, dá uma referência a Frida Kahlo. Acredito que todo mundo conhece, né? Muito famosa, uma mexicana muito famosa, uma artista muito famosa. E tem uma pintura dela, né, que se chama Viva la Vida. Daí o nome da música. Nessa música, Viva la Vida, a gente vai ver muitas referências, seja relacionadas à guerra, seja relacionadas a passagens bíblicas também, ok? Então vai ser muito legal, vamos nos divertir bastante e aprender também. Mas antes, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ir lá no canal da Karina Estrela, deixarei o card aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a música. E vamos de música! E vamos lá, mas antes eu gostaria de explicar algo interessante. O que significa I used to, que ele utiliza tanto na música? I used to quer dizer costumava. Pode ser conjugado em todas as pessoas. Eu costumava, você costumava, ela costumava, nós costumávamos. I used to, he used to, we used to. Né? Então na música ele vai utilizar bastante porque o que significa isso? I used to. Eu costumava fazer algo, né? Mas no presente momento, eu não faço mais. Então essa é a ideia, né? Ou o que significa I used to, para que vocês entendam um pouco. E vamos lá, ele fala o seguinte na primeira linha. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Então eu costumava dominar o mundo. Os mares se abriam quando eu mandava, né? Então, aqui nós temos duas referências. A primeira referência pode ser voltada a Moisés, né? A história da Bíblia, que Moisés foi resgatar o pessoal dele, e daí, chegando no Mar Vermelho, como eles iam atravessar? Ele foi lá e abriu o Mar Vermelho. E a segunda referência é para o rei Canuto da Dinamarca, que dizem que ele ordenou que pusessem o trono dele à beira do mar e ordenou que o mar não se aproximasse. Só que o mar veio e molhou seus pés. Quando ele veio, ele falou, poxa, eu sou o rei, não tenho poder? Então ele falou para as pessoas, né, que não tem poder reinado que domine todas as coisas, né, que só Deus tem o poder para fazer tudo. E a próxima frase ele fala assim: Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Agora eu durmo sozinho, varro as ruas que um dia foram minhas, né? Nessa parte a gente vê essa relação também de poder, poxa, eu tinha tudo e agora não tenho nada. E na próxima parte ele fala assim, I used to roll the dice. Eu costumava jogar os dados. Feel the fear in my enemy's eyes. Sentir o medo nos olhos dos meus inimigos. Mais uma referência a uma figura de poder. Nesse caso aqui, essa expressão jogar os dados vem de Júlio César, né, quando ele falou, os dados foram jogados, quando ele estava enfrentando uma batalha muito difícil. E uma outra maneira que a gente pode entender, né, essa expressão, jogar os dados, é que, deixe nas mãos do destino. Vamos ver o que acontece. E seguindo, ele fala assim, Listened as the crowd would sing. Ouvia enquanto a multidão cantava. Now the old king is dead, long live the king. Agora o velho rei está morto, vida longa ao rei. Então nessa parte que a multidão cantava, né, refere-se a um velho ditado europeu. O rei está morto, vida longa ao rei. Você pensa, poxa, o rei está morto, vida longa ao rei. Então, quando um monarca ascendia, né, no caso morria, então era uma proclamação comum da multidão. O rei está morto, vida longa ao rei. Como se ele morreu, mas ele vai viver eternamente agora. Long live the king.
E seguindo ele diz, 1 minute I held the key, next the walls were closed on me. Num minuto eu tinha chave, no outro as paredes estavam fechadas para mim. Então, aqui a gente vê uma menção da perda de poder repentino, né? Então a pessoa está lá no auge, de repente perde poder. Uma coisa interessante de notar é que assim, na Bíblia fala que Jesus Cristo deu a Pedro a chave, né? Então, daí a gente vê essa simbologia da questão de mencionar a chave como o poder, né? Com essa ideia de poder. Uma outra coisa também interessante de notar é que, de repente, essa fala pode ser de um governante em queda, né? A gente analisando a capa do CD tem uma ilustração da Revolução Francesa. Então, possivelmente, um rei, né, daquela época estava lá no auge e de repente começou a cair, né? Então, pode ser uma menção a essa parte. E seguindo ele diz, And I discovered that my castles stand upon pillars of salt and pillars of sand. E eu descobri que meus castelos se apoiavam sobre pilares de sal e areia, né? Aqui a gente vê mais uma vez, né, a ideia do poder ruindo, né? E quando ele fala castelos apoiados sobre sal, dá uma menção à história bíblica de Ló, né? Tem um homem chamado Ló na Bíblia, que os anjos vieram e pediram para que ele saísse da cidade e não olhasse para trás. Esse é o detalhe, não olhe para trás. Eles saíram, todo ele, a família dele e tal, e de repente a esposa dele não aguentou, de curiosidade, olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Se transformou numa estátua de sal. E chega o refrão, ele diz assim, I hear Jerusalem bells are ringing. Eu ouço os sinos de Jerusalém tocando. Roman cavalry choirs are singing. Corais da cavalaria romana estão cantando. Be my mirror, my sword and shield. Seja meu espelho, minha espada e meu escudo. My missionaries in a foreign field. Meus missionários em um campo estrangeiro, numa terra estrangeira. Então, quando ele menciona a questão dos sinos de Jerusalém tocando, né, porque quando os sinos de Jerusalém tocam, é porque algo importante aconteceu. E daí a pessoa em questão, por exemplo, ele não menciona ninguém, mas ele dá uma ideia de que alguém está contando isso, né? Então essa pessoa que está contando falando dessa ruína, né? Porque toda a música volta na ideia de ter o poder e de repente você perde o poder e aí você é um nada, entendeu? E então essa pessoa está falando que a vida dela está de cabeça para baixo, né? Por isso que ela fala, seja meu espelho, de repente para refletir ou dar uma, sabe, para você ver e ter aquela certeza, poxa, eu posso fazer, né? Seja minha espada, meu escudo, para que a pessoa possa se defender. E aí vem o próximo refrão, ele diz assim, For some reason I can't explain. Por algum motivo que eu não posso explicar, Once you'd gone, there was never an honest word. Desde que você se foi, nunca houve uma palavra honesta. That was when I ruled the world. Isso foi quando eu dominava o mundo. Isso aconteceu quando eu tinha todo o poder sobre o mundo. E aí, nessa parte toda desse refrão, né, mostra, ele mesmo fala assim que ele fala que não consegue entender, né? A gente vê que ele não consegue entender o fato de ter perdido tudo aquilo que ele tinha, né? O título de nobreza, o poder que ele tinha. E também ele mesmo afirma que possivelmente isso aconteceu, né? Por conta de se tornar uma pessoa ruim, desonesta, né? E no próximo refrão, porque vai haver um outro refrão desse, né? Eu não vou repetir todo, porque vai ter outras partes onde ele repete a mesma coisa, ele repete os sinos de Jerusalém, tocando, aí depois vem por alguma razão, e aí quando chegar nesse próximo, que é esse mesmo refrão, aí ele fala essa frase que é totalmente diferente, ele começa falando, For some reason I can't explain, né? Por alguma razão eu não posso explicar, e aí ele fala, I know St. Peter won't call my name. Eu sei que São Pedro não chamará meu nome. Daí já leva a menção, né? Porque a história que a gente sabe, que nos é contada, é que São Pedro vai estar lá na porta do céu, então todo mundo que morrer vai ter que chegar lá, e aí ele vai analisar as ações que cada um fez,
e vai ver se entra ou se vai para o inferno. Então ele menciona nessa frase, né, eu sei que São Pedro não chamará meu nome. Como se, poxa, eu fiz um monte de coisa, né, eu tinha tudo para ser bem sucedido, digamos assim, e ir para o céu, e aí do nada eu fiz um monte de besteira e quando eu morrer eu vou para o inferno, né? Eu não vou poder entrar no céu. E agora entra a parte da revolução, né? Quando ele fala um pouquinho dessa revolução, ele menciona, na verdade, né, a revolução. E ele diz assim: And it was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Foi o vento cruel e selvagem que derrubou as portas para me deixar entrar. Shattered windows and the sound of drums. Janelas estilhaçadas e o som de tambores. People couldn't believe what I've become. O povo não podia acreditar no que eu me tornei. E aí nesse verso ele conta como a tentativa, né, de as coisas que ele fez só para ter o poder e fazendo com que ele se transformasse num tirano. E ele continua assim: Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Revolucionários esperam pela minha cabeça numa bandeja de prata. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? Apenas uma marionete numa corda solitária. Oh, quem jamais desejaria ser rei? E depois disso repete o refrão. Ouço os sinos de Jerusalém tocando, por alguma razão não consigo explicar, e aí a música termina. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, inscreverem-se no canal e, importante também, irem lá ao canal da Karina Estrela, pois ela vai falar coisas legais também sobre essa música. Vocês vão aprender bastante lá. Esse foi o Mr. Translation e até a próxima música. Bye, guys!